Eu queria agradecer hoje a presença da doutora Camila. A Camila foi minha aluna aqui na Universidade de Blumenau. Ela fez residência de cirurgia geral aqui no Hospital Santa Isabel e ela fez residência de cirurgia pediátrica no Hospital Infantil Darcy Vargas. Depois da residência de cirurgia pediátrica, ela fez um mestrado na Universidade Internacional de Andaluzia sobre urologia pediátrica e depois ainda a gente incentivou muito a Camila a ir fazer um fellowship em transplante renal pediátrico no Hospital Samaritano e logo ela está voltando de São Paulo para trabalhar com a gente aqui na clínica. E hoje eu chamei a Camila para falar um pouquinho de síndrome de Prunibelli. Bem-vinda, Camila. Muito feliz de ter vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite, é uma honra participar nessa trajetória que foi o Novembrinho Azul e estar aqui de volta em Blumenau daqui a pouco, fazer parte dessa equipe que fez muita parte da minha formação, me incentivou em vários aspectos, não só acadêmicos, mas é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Hoje eu vou falar de uma síndrome que não é muito comum, que na verdade é bem rara, mas que ela é um compêndio de urologia pediátrica, que ela tem várias nuances e que é muito importante que seja reconhecida no período neonatal para que seja bem acompanhada. Falar a síndrome de Prunibelli, como eu estava falando, ela também é descrita como síndrome de Gilbert e síndrome do abdômen em ameixa seca. Ela é composta por essa tríade, que é a hipoplasia ou ausência, alterações geniturinárias e criptorquidia bilateral com testículos intraabdominais. Ela afeta 1 para 30 mil até 1 para 50 mil nascidos vivos e 95% dos casos são no sexo masculino. Quando a gente tem uma apresentação no sexo feminino, o que acontece é que pode ser que a hipoplasia seja menos evidente no abdômen, tem alterações geniturinárias importantes, e ao invés da criptorquidia, pode ter malformações diversas, que vão desde útero de Delfo, útero bicorno, a atresia de vagina, malformações cloacais, persistência de seio urogenital, persistência de cloaca, várias alterações, várias malformações millerianas que ocorrem no lugar da criptorquidia. A patogênese e a embriogênese dessa patologia ainda não é bem elucidada, existem várias teorias. A teoria mais bem aceita e que descreve todos os defeitos como uma origem comum é o defeito mesodérmico nessa patologia. Nesse artigo do Stephens, ele descreve e desenha muito bem essa origem mesodérmica. Ele estudou vários fetos nascidos que não chegaram a nascer, que natimortos ou abortados, e ele estudou essa embriogênese nesses fetos e descreveu várias alterações e o porquê dessas alterações ao longo da vida intrauterina. Então, as alterações do trato geniturinário, elas vêm num defeito do ducto mesonéfrico terminal entre a 4ª e a 6ª semana. Daí, caudalmente, próximo à membrana cloacal, essas lesões vão causar uma lesão na uretra posterior e membranosa, e cranialmente, a ectasia dos brotos ureterais e das vesículas seminais vão causar o dólico mega-ureter e a megabexiga característico. Na vida embrionária, as coisas vão se desenvolvendo e estimulando outras coisas a se desenvolver. Quando a gente tem um defeito precoce, a interação do desenvolvimento se perde. Então, a interação do mesodermo e mesênquima na formação da próstata, das estruturas glandulares da uretra posterior também se perde. Então, vai ter uma alteração da vesícula seminal, do epidídimo, do ducto deferente e uma hipoplasia prostática, também característica nesses pacientes. Nesse desenho, ele esquematiza tanto a formação da uretra posterior, isso é uma visão posterior do trígono vesical em cima e da uretra posterior embaixo. E quando a gente tem defeitos de migração, defeitos de ectasia, defeitos de formação,
a gente forma o que está mostrando aqui na figura C, uma ectasia bilateral dos ureteres e uma malformação das estruturas da uretra posterior. Os defeitos da crista genital do mesoderma intermediária podem causar, então, os testículos não descidos, os gubernáculos displásicos e ectópicos, que a gente vê lá dentro do abdômen, e o dismorfismo e a displasia renal em diversos graus. As alterações musculares da parede abdominal e da parede do trato urogenital, eles vêm num defeito da placa lateral do mesoderma, e eles vão atrapalhar o desenvolvimento dessas massas celulares que deveriam virar mioblastos normais e que migrariam para a somatopleura e esplantopleura. Então, todas essas estruturas vêm de uma origem comum, que é um defeito mesodérmico. Existem outras teorias. Existem teorias que falam que todas as alterações vieram de uma obstrução infravesical intraútero e daí veio todo o trato dilatado. Outras falam de teorias puramente musculares, de um defeito da musculatura abdominal, ao mesmo tempo de um defeito da musculatura do trato geniturinário. Só que elas não explicam completamente como que algumas outras coisas não são formadas. Por isso que eu trouxe essa teoria, que ela, não que ela é mais bem aceita, porque na medicina não existe muito isso, mas é a que parece explicar todos os defeitos. Com todos esses defeitos explicados, o que a gente vai encontrar numa criança com síndrome de Pruniberi? Das alterações geniturinárias, a gente vai ver uma dilatação do sistema coletor, que pode ou não ser obstrutiva, embora ela geralmente seja absurda, uma displasia renal em vários graus, e geralmente a displasia renal, ela varia de um rim normal a um rim que vai perder sua função ou intraútero e gerar um natimorto, ou assim que a criança nasce, também com uma extrema displasia e vai para diálise precocemente. E geralmente esses pacientes que vão para diálise precocemente ou são natimortos, eles são por uma obstruação infravesical importante e um fechamento precoce do persistência de úraco. Então, o sistema fica, além de dilatado, fica obstruído e causa displasia renal. A uretra posterior dilatada é comum nesses pacientes por uma hipoplasia prostática. Então, não tem uma próstata para abranger a uretra, então ela geralmente fica mais dilatada. E, além disso, eles podem ter atresia válvula e divertículo da uretra posterior também. A megalouretra verdadeira também é comum nesses pacientes, que são pacientes que têm uma hipoplasia, alteração do cavernoso e esponjoso, que trazem problemas, inclusive, para urinar, porque retém urina na uretra, ficam gotejando depois. Consequentemente, são pacientes que vão evoluir, se a gente não fizer nada, com infecção urinária de repetição, estase urinária, litíase por dificuldade do esvaziamento do sistema coletor. E, além disso, eles podem ter o úraco patente. A megabexiga, ele vai vir junto com alterações do trígono vesical, e isso vai acarretar um refluxo importante por uma juve incompetente por ser mal formada. Ela não tem aquela juve completamente anti-refluxo normal. E a criança está chorando. E 30% dos pacientes vão evoluir para doença renal crônica até a adolescência. Os rins podem ser do normal até os displásicos, então isso é muito variável. As crianças podem ter rins completamente normais que vão perdendo função por consequências de infecção, litíase, abordagens, etc. Ou podem ser crianças que vão começar a fazer diálise logo no comecinho da vida. Aqui é uma foto que mostra os dois ureteres, que não são o cólon, são ureteres, é desse tamanho geralmente que a gente vê. Os dois testículos intraabdominais com seus gubernáculos mal formados, a sua disjunção epidídimo testicular e deferentes que não têm continuidade, geralmente. E essa é uma uretrocistografia do paciente. Nesse caso, a bexiga nem é tão grande, mas a gente vê um dólico ureter importante, uma malformação importante do trato geniturinário. Outra apresentação clínica comum é a persistência do úraco. Isso é um sinal até de bom prognóstico, significa que o sistema está drenado de alguma forma, né? Então, começa a sair o xixi pelo úraco patente, que a gente sabe que não vai ser obstruído, por mais isso pode acontecer também nos casos que a uretra posterior
tem obstrução, ou ela é atrésica, e aí o xixi fica saindo para sempre pelo úraco, porque não passa nada por baixo, então a criança urina pelo umbigo e viverá mais feliz do que se não urinasse. Quanto à fertilidade, esse testículo intraabdominal, ele geralmente vai causar uma série de problemas. Ele tem e geralmente eles funcionam em mecanismos de ejaculação retrógrada. Eles têm uns ductos deferentes e vesículas seminais atrésicas, tem essa disjunção epidídimo testicular importante, ele tem uma descontinuidade entre o deferente e a rettestes, então, mesmo que produza alguma coisa de espermatozoide, não tem continuidade até o deferente. Só que a gente aprendeu com o tempo que esses pacientes nascem com espermatogônias e células de Leydig normal, e eles têm células de Leydig normais até 1 ano de vida. Então, eles têm uma infertilidade secundária ao meio de descontinuidade desses ductos ejaculatórios. Não é uma infertilidade por falta de célula, formação de célula lá dentro, é só porque o espermatozoide não tem por onde sair. A malformação da parede abdominal vai de uma hipoplasia até uma completa ausência de músculo abdominal, é muito variável. Tem crianças que têm abdômen quase imperceptivelmente normal, e a gente vê mais pelos outros aspectos da clínica, da manifestação clínica. E geralmente, assim, no quadro clássico, a gente vai ver alça visível e dilatada, e por conta da falta de prensa abdominal, vai ter uma constipação crônica de difícil controle nesses casos, e também vai causar problemas respiratórios secundários a essa dinâmica de ventilação por falta de prensa. Então, aqui a manifestação clínica do abdômen é muito variável. A maioria dos pacientes tem o lado direito mais gordinho mesmo, por conta do fígado, que vai acomodando e fazendo mais pele. E alguns casos, eles são um pouquinho mais lisos. Os abdômenes, a gente só percebe que é um prune se a gente palpa, ou se o paciente fica de pé e aí protui muito a barriguinha. Outras manifestações que eles podem ter associadas à síndrome de Pone-Belly, a hipodisplasia pulmonar em diversos graus, que está totalmente relacionada com a função renal do paciente, pacientes com obstruções precoces e funções renais alteradas precocemente, tem graus de hipoplasia pulmonar mais severos por causa da sequência de Potter, a falta por oligodrâmino, aí não desenvolve o pulmão. 1/3 dos pacientes tem outras alterações do trato gastrointestinal, má rotação, volvo, gastrosquise, anomalia no retal, peristalse lentificada, alteração do vaso hepático e até torção esplênica. Alguns casos são relatados até de torção do enxerto renal nesses pacientes que fazem transplante, porque os órgãos são meio frouxos e o meso também é meio frouxo dentro desse abdômen grandão deles. 1/3 dos pacientes tem outras alterações ortopédicas, pé torto congênito, malformação de membros, alteração de membros, não formação de membros, e a gente acredita que isso, ou seja, por malformação do próprio mesênquima, que é alterado, ou por alterações compressivas do oligodrâmino que essas crianças foram submetidas intraútero. Alterações cardiovasculares também são associadas, principalmente PCA, CIA, CIV e tetralogia de Fallot. Essas são as marquinhas cutâneas características de síndrome de Pone-Belly. É muito comum a gente encontrar no joelhinho dos pacientes essas depressões. Eles acreditam que seja por compressão no oligoâmnio, né? E isso acontece tanto no joelhinho quanto no tornozelo. O diagnóstico, geralmente, ele é feito clinicamente. A gente vê o paciente quando nasce, acende os alertas e pensa que pode ser um Pone-Belly. No período antinatal, a gente consegue fazer o diagnóstico pré-natal a partir do 2º trimestre, e é um quadro clássico de obstrução infravesical. Vai ter hidronefrose, aumento da circunferência abdominal e a mega bexiga que consegue ver no ultrassom. Esse é um trabalho da Arábia Saudita que eles mostram, eu achei as imagens muito elucidativas, por isso que eu trouxe. Vai ver a mega bexiga a partir das 21 semanas que essa grávida foi, e a dilatação do ureter, e já vê os pezinhos tortos aqui no ultrassom. No 2º ultrassom, com 32 semanas, a gente já vê uma bexiga super exuberante, um ureter exuberantíssimo e também uma dilatação lá em cima. Nesse caso deles, foi um natimorto, era uma obstrução intraútero muito precoce.
geralmente eles são diagnósticos, a gente vê também que tem um oligoâmino importante aqui. Esses casos podem lembrar uma válvula de uretra posterior intraútero, só que raramente tem o sinal clássico da válvula, que é aquele da chave fechadura. Então, o radiologista pode ficar nessa dúvida, mas a gente consegue ver a hidronefrose intraútero. Quando a criança nasce, o que é importante? A gente pegou a criança na maternidade, acabou de nascer, qual é a primeira avaliação que a gente vai fazer desse paciente? Primeira avaliação, raio-x de tórax nas primeiras horas de vida, para a gente avaliar a viabilidade da hipoplasia pulmonar, a viabilidade do parênquima, e ver se não teve nenhuma complicação de uma ventilação positiva, que é comum nesses pacientes por conta da dinâmica ventilatória deles. Ver se tem pneumotórax, pneumomediastino, e avaliar o grau de hipoplasia pulmonar. Nas 48 horas de vida, é importante a gente fazer um ultrassom de rins e vias urinárias. Por que 48 horas? Porque é comum, nas primeiras 48 horas de vida, que a criança tenha um período de oligoanúria, oligúria, na verdade, e aí o nosso sistema coletor não vai estar repleto, ele pode estar falsamente murcho. Então, a gente não vai conseguir avaliar o verdadeiro grau de hidronefrose, o verdadeiro grau de alteração do parênquima. E lembrar que a dilatação desse sistema coletor no Prunibelli não é necessariamente obstrução. O que vai definir a obstrução é o quadro clínico evolutivo dele. Ele tem por onde urinar, ele urina bem, a custa do que ele urina. Ele esvazia quando ele urina. Então, isso são várias coisas que a gente vai ter que acompanhar para ter noção do que é obstrução e o que não é. Um ecocardiograma é importante para a gente avaliar aquelas malformações que eu falei anteriormente, que são associadas à síndrome. A função renal após as 48 horas de vida também é importante para a gente não ser mascarado pela função materna, né? E uma avaliação ortopédica nos casos que tiver pezinho torto, alguma outra malformação associada. As avaliações complementares, os exames urológicos mais específicos, eles são realizados de acordo com a apresentação clínica e com a necessidade de programação cirúrgica, que a gente pode fazer uma uretrocistografia miccional, uma uroressonância, uma cintilografia, de acordo com a disponibilidade e de acordo com o que a gente pretende tratar no paciente inicialmente. Então, eu não vou entrar muito em detalhes por conta de ser uma aula um pouco mais genérica. O tratamento, então, ele vai variar muito de acordo com o fenótipo do nosso paciente. Tem paciente, como eu falei, que tem uma apresentação quase normal, e tem paciente que tem muitas características, muitas obstruções que a gente vai ter que intervir precocemente. Outra coisa que a gente precisa ressaltar, às vezes a gente vê uma barriguinha boa, uma barriguinha quase imperceptivelmente Prunibelli, e um trato urinário destruído, com displasia renal importante, evoluindo precocemente para insuficiência renal. Então, não existe relação entre a aparência do Prunibelli e o trato genital da criança. Quem vê a barriga não vê o rim. Então, a gente não sabe o que aquilo está fazendo lá dentro. A gente precisa investigar todos os casos. E já falei isso várias vezes, mas é porque isso eu acho que uma das partes mais importantes para quem trata é a dilatação do sistema coletor e definir se há ou não obstrução desse sistema e se a gente vai ter que intervir drenando ou não. Um dos objetivos principais desse tratamento é prevenir danos a um parênquima renal que pode já ser afetado ou não por obstrução, infecção e litíase, para que ele não perca mais néfrons a cada intercorrência. A gente tem que permitir o crescimento e desenvolvimento dessa criança e preservar a qualidade de vida, tratando conjuntamente as outras malformações associadas. Existem muitas controvérsias contra o tratamento cirúrgico. Tem escolas que são adeptas de uma reconstrução completa do trato urogenital, de reduzir o ureter, fazer ureteroplastia bilateral, ressecar fazer redução vesical para evitar estase, né, cirurgias reconstrutivas grandes. E hoje existem umas vertentes mais novas que a gente é muito mais observador. A gente trata o que vai causar algum dano ao paciente, mas a gente não tem nenhuma ambição de ter um trato geniturinário normal nesse paciente. A gente sabe que ele será dilatado, a gente sabe que ele vai ter um pouco mais de estase, mas se o paciente conseguir
viver dessa forma, esvaziando sem ter infecção urinárias, a gente vai manter a vida que segue, vai ficar assim e assim será. As derivações urinárias também são controversas. Tem pacientes que se adaptam a derivações baixas, vasectomia, ureterostomias digitais, e tem pacientes que não drenam o rim com essas derivações. É por falta de prensa? Não sabemos. Sabemos que alguns vão bem e outros não. Outros precisam ir para pielostomia bilateral para drenar os rins, porque não funciona essa derivação baixa. E outros pacientes, principalmente os que têm úrea, patente, deveriam ter, se beneficiam super bem de mitrofanof. Então, a gente a gente individualiza o tratamento, assim como a gente faz com todo o resto da medicina. A orquidopexia é uma coisa que há um consenso já. A gente acredita que a orquidopexia tem que ser realizada já no primeiro ano. A gente está vivendo uma era de modificação na medicina, que talvez essas fertilizações assistidas sejam mais realidade nos próximos anos, e lembrando que a gente está tratando de criança, então, se daqui 20 anos essa criança quiser ter filhos, eu acho que ela tem esse direito, se ela tiver de uma forma segura, né? Então, a gente tem que trazer esse testículo para baixo até 1 ano de vida, porque, como eu falei, eles têm espermatogônias normais, células de Leydig normais até 1 ano. E depois ele pode fazer uma fertilização assistida. Tem vários trabalhos na literatura que nos últimos anos, a partir de 99, na verdade, várias pessoas conseguiram fazer fertilização assistida em pacientes que eles tiraram espermatozoides direto do testículo para fazer fertilização in vitro desses pacientes com Prunibelli. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para a criança. A gente está lembrando que a gente vai tratar uma criança que no futuro será um adulto e a gente precisa preservar o máximo de funções que ele queira ter na vida. Outra coisa que não é mais tão controversa é a abdominoplastia. Não é um tratamento puramente estético. Tem muita criança que é bastante traumatizada com o aspecto do seu abdômen de Prunibelli. A gente vê isso com frequência. Só que a vantagem da abdominoplastia é uma vantagem muito funcional. Ele melhora a prensa abdominal, ele facilita suas evacuações, ele melhora seu quadro pulmonar. Tem várias técnicas diferentes, eu até vou mostrar algumas, são cirurgias super agressivas, super extensas, com uma manipulação de tecidos também muito extensa, e a gente ainda associa a outros tratamentos urológicos. Pelo menos no serviço que eu fui formada, a gente aproveitava a abdominoplastia para fazer o mitrofanof, a reconstrução. Se precisava reimplantar um ureter, a gente reimplantava. Se fechava a vasectomia, a gente fechava. Se precisasse fazer uma malone, fazia, e aproveitava todo esse procedimento. Eram cirurgias de 14 horas, e ainda faziam a aplicatura no final. E a gente, claro, vai ter um pós-operatório difícil, né, tanto pela resposta inflamatória, um CIRS importante, e também porque a gente vai modificar repentinamente a dinâmica ventilatória daquele paciente que estava adaptada. Então, às vezes, eles saem da UTI, a gente teve uns 2 casos assim, sair da UTI, ir para a enfermaria, ficar tudo bem, e faz uma parada respiratória por retenção de CO2 lá na enfermaria por conta da modificação da dinâmica respiratória. Volta para a UTI, fica mais um tempão entubado, volta tudo de novo da estaca zero e a gente vai. Só que no final, esse paciente sai beneficiado de várias coisas. Depois que essa dinâmica entra em equilíbrio, o paciente fica melhor mesmo do que ele estava antes, não só do aspecto estético. O momento dessa fundoplicatura também dessa aplicatura abdominal também é muito controverso. Tem escolas que fazem por volta de 1 ano de idade, para já crescer com um pulmãozinho melhor, e outras que fazem lá por 5, 7 anos, em que já vai fazer toda a reconstrução do trato urinário, mitrofanof, malone, sair da fralda, ficar com todas as suas cateterizações independentes e já vai fazer a plástica abdominal. Então, isso também é controverso na literatura. Essas são as técnicas que eu estava comentando. A de Randolph, que eles fazem uma aplicatura transversa. A do Monfort, que eles fazem uma aplicatura. Eu vou mostrar melhor uma foto na próxima. Opa. E a Enrich, que faz uma
uma aplicatura por cima do reto, e a Firlit, que faz uma aplicatura extra-abdominal, que pode ser vantagem no paciente que você não precisa fazer grandes reconstruções urológicas. Esse é o esquema original do Monfort, do artigo dele. Ele disseca todo o reto abdominal, fazendo uma ilha no umbigo, solta o reto abdominal até alcançar o peritônio, e aí nesse momento que a gente reconstrói todo o trato urinário. Ele aproxima os dois oblíquos na linha média e sutura o reto abdominal em cima dos dois oblíquos, e aí depois fecha. Aqui é uma representação do Monfort modificado. A gente percebe que sempre é assimétrico o abdômen. Essa medição geralmente é maior para a direita, porque o abdômen deles é realmente um pouquinho maior para a direita. A gente faz essa dissecção extensa, então pensem na resposta inflamatória do pós-operatório, pós-operatório de gente grande, difícil, deixa o reto abdominal dissecado, mexe no que precisa mexer no intraabdominal, aqui na figura E, sutura os oblíquos embaixo do reto e o reto em cima dos oblíquos, e fecha. Esse é o resultado tardio. Esse paciente do 1A do 1B tem um Alone, tem Mitrofanoff, o aspecto é melhor, né? A gente vê que se o menino ficar de camiseta, a gente não percebe que ele tem alguma alteração. No 2 também melhora bastante o aspecto abdominal, e no 3 ele fez a comparativa em pé, porque é onde a gente percebe mais essa hipoplasia. A gente percebe como melhora, imagina na dinâmica ventilatória, já até o peitinho dele parece estar menos escavado na última foto. Essa aqui é o Firlit, é uma aplicatura que é feita totalmente extraperitoneal. Ela parece um Monfort, mas é ao contrário do Monfort. Você coloca o oblíquo por cima do reto, e você não precisa entrar na barriga se você não precisar fazer nada lá dentro, isso é uma ótima. E também agora a gente está com técnicas videolaparoscópicas, robóticas, então às vezes não é mais vantagem a gente agregar essa cirurgia aberta numa cirurgia que já é imensamente repleta de resposta inflamatória. A gente faz a cirurgia urológica por laparoscopia ou por cirurgia robótica e fecha o abdômen, faz a aplicatura abdominal da forma tradicional, convencional. Nos pacientes que a gente vai evoluir por doença renal crônica terminal, a gente adia a abdominoplastia, porque quando a gente precisa... Aqui é um paciente do Samaritano, inclusive, você vê que ele já tem as reconstruções principais realizadas, ele tem uma cirurgia urológica, ele não tem Mitrofanoff, mas ele tem reimplante, né, porque o paciente que vai transplantar, eu preciso trazer a bexiga dele para uma bexiga que não vai infectar. É um paciente que vai ser submetido a um transplante, a uma imunossupressão. Então, se ele tiver um refluxo importante, uma estase importante, é um paciente que eu preciso corrigir no pré-operatório. É um preparo urológico pré-transplante. Para quê? Para o momento que ele receber um rim novo, um rim funcional, um ureter normal, ele não seja vítima de infecções urinárias de repetição, sepsis, na verdade, porque eles não fazem nem infecção urinária, fazem sepsis urinárias de repetição na vigência de imunossupressão. Então, é um paciente que a gente foge da regra de ser um pouco mais passivo. Aqui a gente é um pouco mais ativo, a gente faz uma reconstrução urológica no tudo que o paciente precisa. Às vezes, a gente faz a nefrectomia do lado contralateral nesse preparo urológico e deixa para fazer a nefrectomia do lado que vai transplantar no momento do transplante. Então, faz a nefrectomia e implanta um ureter na bexiga já tratado. E se a gente faz abdominoplastia antes, eles evoluem em alguns casos com síndrome compartimental. O enxerto ele não recebe o fluxo sanguíneo que ele precisa e trombosa. Então, a gente geralmente faz o Gibson do transplante e deixa a abdominoplastia para um segundo momento, quando o paciente está um pouquinho maior, já recuperou do tratamento e uma condição clínica mais adequada com a função renal normal. Porque quando eles dialisam, eles fazem heparina na diálise e a chance de sangramento e hematoma no Monfort é muito grande também.
Então, esse é o mesmo paciente, você vê que ele ainda tem um aspecto bem prune, bem... Aqui é a linha média dele, né? Então, aqui à direita é bem maior, e aqui é a cicatriz do transplante, ele tá bem pós-transplante. Obrigada. Sim. Pronto. Adorei, Camila. Obrigada. Aprendi bastante. A gente sempre aprende, né? Eu falo que cada aula que a gente assiste um pouquinho a gente consegue pegar. Você viveu, né, essas crianças mais graves, muito mais do que eu vivi no Darcy e que eu vivo hoje aqui em Blumenau. Então, acho que a sua experiência vai ser ótima. Quando voltar, e volte logo. A gente tem algumas experiências boas com prune, mas também a gente já teve aqui em Blumenau bem ruim com um paciente que ficou um tempão na UTI com a gente, que fez uma resposta inflamatória enorme no pós-operatório e não conseguiu resistir. Então, acho que é isso mesmo, a gente tem que individualizar mais do que nunca o tratamento de cada um. Nós temos um paciente que, inclusive, fez derivação urinária ainda por medicina fetal, que a gente tem acompanhado, e ele não tinha úrico, ele conseguiu evoluir bem, conseguiu salvar a função de um rim com a derivação intraútero. Então, acho que começa a individualização do tratamento ainda na gestante. Eu acho isso que é importante, né, a gente falar, de trazer desses pacientes procurarem um atendimento ainda a gestante que tem uma suspeita, geralmente, na verdade, a suspeita é de válvula na gestação, né? É muito difícil eles distinguir para a gente. Associarem a válvula do prune, mas como é importante essa cultura de que o médico que vai acompanhar depois veja essa gestante ainda com o bebê para individualizar o tratamento desde a gestação. A gente combinar o local de nascimento, combinar se vai, ao menos pedir avaliação de quem faz a medicina fetal para ver se esse paciente se beneficiaria ou não, né? Hoje em dia, com todos esses recursos, eu acho que a gente não pode desapegar e achar que no interior não consegue, porque no interior consegue também. É só a gente batalhar um pouquinho que a gente consegue a avaliação direito, né, dessas crianças e que eles consigam ter uma qualidade de vida. Então, a gente tem desde o paciente de prune que vai muito bem e que você consegue, com uma derivação urinária, melhorar até, inclusive, o aspecto da parede abdominal. E a gente tem um paciente muito ruim que, independente de tudo que você faça, ele não evolui bem. Então, o cuidado é individualizado. Outra coisa da individualização que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é importante, se você acha que o seu paciente se beneficiaria de uma plástica abdominal na infância, mas ele não tem condições clínicas, como a gente já viu acontecer, o uso da cinta provê a mesma função da abdominoplastia, pelo menos no primeiro momento. Depois a gente pode adaptar, esperar a criança melhorar, crescer, desenvolver pulmão e tudo mais, e depois fazer a abdominoplastia com segurança, com 5, 7 anos de vida, desde que ele use a cinta e seja adaptado a ela. Então, a adaptação pulmonar vai acontecendo aos poucos, e eu acho que eu entendo quem faça cedo, mas a gente veio de um serviço, e eu entendo o porquê que faz cedo, porque melhora mesmo o paciente, mas quem vem de um serviço, por exemplo, nosso que era público, a criança não pode ficar operando esse ano que vem, no outro. A gente otimizava e operava tudo com 5 anos, 5, 7 anos. Então, fazia toda a reconstrução, fazia uma derivação simples, uma vese com uma pelostomia, e fazia toda a reconstrução no momento da abdominoplastia, para otimizar esse paciente, para ele ficar bem, desenvolver fora do hospital e depois entrar e ficar num período longo. A gente preparava aquela família também, psicologicamente, porque é uma cirurgia feia, uma cirurgia com pós-operatório feio. E outra coisa que também a gente aproveitava nesse momento, que abaixava o testículo com 5 anos. Hoje a gente tá mais para a ideia de abaixar mais cedo, né? Porque a gente vê que ele pode ser fértil, mas...
Sim, tem todas as dificuldades de abaixar esse testículo, né? Porque é uma laparou que depois também interfere na cirurgia definitiva. Eu fiquei bem com a técnica ali de Fillet, acompanhando o trabalho do Pedro, né? Com a laparoscópica e com a colocação de tela pré-peritoneal no descolamento, né, da parede. Eu acho que a própria técnica daria para ser tentada para fazer tudo via laparoscópica, né? Talvez a sobra de pele depois você poderia arrumar. Mas eu acho que essa tendência de a gente ser cada vez mais minimamente invasivos, eu acho. A dificuldade do prune é a percepção das paredes, na verdade. Sim. Às vezes você acha que está com a parede, você já está com a pele, porque é tão fino em alguns pacientes, tão imperceptível. O subcutâneo às vezes inexistente, né? A dificuldade técnica é grande, mas eu acho que... Estamos sempre abertas, né? Sempre a ajuda dos colegas que fazem robótica, que fazem laparoscópica, e a gente vai atrás. A experiência que a gente tinha, as aplicaturas comuns não pareciam funcionar tão bem quanto aquela juntada do Monfort mesmo, que você acintura o paciente. Aquilo parecia funcionar melhor a longo prazo, tanto estética quanto pulmonar. A aplicatura ela vai voltando a ficar aquela barrigona ao longo do tempo. Então, parece que não ganha tanto em só aplicar. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com essas novidades que vem por aí. Obrigada, Camila. Obrigada, Karina, por estar aqui. Bom ver vocês. A gente vai editar, então, o vídeo, vai colocar lá no canal do Novembrinho Azul. A Helena participou um pouco, né? Vocês viram? Com choros e... Faz parte, né, de nós, cirurgiãs mulheres. Temos aqui filhos que entram, cachorro que late, bebês que choram, e assim. Tá bom.